Bom dia, meus irmãos e irmãs. Buen día, mis hermanos y hermanas. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Mateus capítulo 25. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Vamos ler apenas alguns versos aqui. Vamos a leer solo algunos versos aquí, Vamos ler desde o versículo 1 até o 12. desde el versículo 1 hasta el 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «He aquí el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los vendedores y comprad para vosotras mismas». Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Vamos orar. Vamos a orar. Pai, mais uma vez nós entregamos esse tempo em Tuas mãos. Padre, una vez más entregamos este tiempo en tus manos. Pedimos que o Senhor possa nos conduzir mais uma vez segundo a Tua vontade. Pedimos que el Señor nos pueda conducir una vez más según tu voluntad. Que Teu Espírito Santo possa encontrar aqui um terreno fértil para que a Tua palavra cresça. Que tu Espíritu Santo pueda encontrar aquí un terreno fértil para que tu palabra crezca. Nos ajuda, Senhor, a agarrar as verdades da Tua palavra. Ayúdanos, Señor, a agarrar las verdades de tu palabra. Que o Teu Espírito nos ajude a ter concentração naquilo que estaremos ouvindo de Ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude a tener concentración en lo que vamos a oír de ti. Aquieta-nos diante de Ti nesta manhã, Pai. Aquíétanos delante de ti en esta mañana, Em Padre. nome de Jesus. En nombre de Que Jesús. Teu Espírito encontre aqui liberdade para Ele transmitir a Tua palavra. Que el Espíritu Santo encuentre aquí libertad para Él transmitir aquí tu palabra. Amém. Amén. Nós vamos dar continuidade no estudo sobre a carta à igreja de Laodiceia. Vamos a dar continuidad al estudio sobre la carta a la Odisea. O nosso tema é a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Nuestro tema es la restauración del testimonio del Señor en el tiempo del fin. Estamos buscando textos adicionais para poder ampliar a interpretação da carta à igreja de Laodiceia. Estamos buscando textos adicionales para ampliar la interpretación de la carta a la Odisea. Aqui nós vamos ver algumas lições que nos faz refletir sobre a exortação do Senhor nesta carta. Aquí vamos a ver algunas reflexiones que nos van a hacer reflexionar sobre las exhortaciones del Señor en esa carta. Veja que no versículo 1 inicia: então o reino dos céus. Vea que el versículo primero inicia: entonces el reino de los cielos. Esse advérbio então Ese adverbio entonces assinala um futuro. señala un futuro. E veja, o tema deste assunto aqui é o reino dos céus. Y vea que el tema de este asunto aquí es el reino de los Ele diz cielos. que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. O número 10 na matemática bíblica El número 10 en la matemática fala da bíblica responsabilidade do homem diante de Deus. habla de la responsabilidad del hombre delante de Dios. Aqui tem a ver com a nossa responsabilidade espiritual. Aquí tiene que ver con nuestra responsabilidad espiritual. Aí diz que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ahí dice que tomando sus lámparas salieron a encontrarse con el novio. Observa esta palavra lâmpada. Observa esa palabra, lámpara. Então, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Entonces, tomando sus lámparas, salieron a encontrarse con el O novio. versículo 2 vai fazer para nós uma distinção dessas virgens.
El versículo 2 va a hacer para nosotros una distinción de esas vírgenes. No versículo 1 nós temos uma descrição geral. En el versículo 1 tenemos una descripción general. 10 virgens. 10 vírgenes. Aqui nós temos a totalidade da igreja. Aquí tenemos la totalidad de la iglesia. No versículo 2, Y en el versículo nós 2 temos uma distinção. tenemos una distinción. 5 eram prudentes e 5 eram nércias. 5 eran prudentes y 5 eran necias. A palavra prudentes no Evangelho de Mateus, La palabra prudente en el Evangelio de Mateo ela pode ser explicada em vários capítulos. se puede explicar en varios capítulos, Como, por exemplo, no capítulo 7, como por ejemplo en el capítulo 7, quando o Senhor vai falar sobre o homem prudente, cuando el Señor va a hablar sobre el hombre prudente, aquele que edifica a sua casa na rocha, aquel que edifica su casa sobre la roca, e o insensato, y el insensato, aquele que edifica a sua casa na areia. aquel que edifica su casa sobre la arena. Se nós desejamos fazer um estudo mais aprofundado acerca disso, Si nosotros queremos hacer un estudio más profundo acerca de eso, deveríamos ler todo o assunto do capítulo 7 de Mateus. deberíamos leer todo el asunto del capítulo 7 de Mateo. Especialmente quando o nosso Senhor começa a dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, Especialmente cuando el Señor empieza a decir, no todos los que me dicen mas Señor, Señor aqueles que entrarán en el reino de fazem los a cielos, vontade de meu Pai. sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Então nós podemos observar com toda clareza que esta porção de Mateus lança luz aqui em Mateus 25. Entonces podemos observar con toda claridad que esto lanza luz sobre Mateo 25. Isso é muito importante para nós. Esto es muy importante para nosotros. Por quê? ¿Por qué? Porque o Espírito Santo vai nos dar detalles. Porque el Espíritu Santo nos va a dar detalles. Nós vamos poder construir uma base segura para a interpretação. Vamos a poder construir una base segura para la Então, o interpretación. que significa virgens prudentes e virgens nécias? Entonces, ¿qué significa vírgenes prudentes y vírgenes necias? Observe que o tema aqui é sempre focado na responsabilidade espiritual. Observa que el tema aquí está siempre enfocado en la responsabilidad espiritual. Se nós olharmos a parábola seguinte, Si miramos la parábola siguiente, nós temos a parábola dos talentos. tenemos la parábola de los talentos. O Senhor vai nos mostrar que 3 pessoas receberam uma medida de talentos. El Señor nos va a mostrar que 3 personas recibieron una medida de talentos. Recebeu 5 talentos, Uno recibió 5, outro recebeu 2 talentos, otro recibió 2 e por último, uma pessoa recebeu 1 talento. y por último una persona recibió un talento. E nós sabemos que essas 3 pessoas, elas tiveram encargo sobre esses talentos. Y nosotros sabemos que esas 3 personas tuvieron un encargo sobre esos Aquela talentos. que recebeu 1 talento, Aquella que recibía un talento ela preferiu esconder. prefirió esconderlo. Os outros 2, Los otros 2 eles multiplicaram seus talentos. multiplicaron sus talentos. Quando o Senhor voltou para acertar as contas com estas 3 pessoas, Cuando el Señor volvió para arreglar cuentas con esas personas, aquele que tinha 5 talentos entregou 10. aquel que tenía 5 entregó 10, Aquele que tinha 2 entregou 4. aquel que tenía 2 entregó 4 E aquele que tinha 1 talento, ele preferiu justificar. y aquel que tenía un talento prefirió justificarse. Ele disse: Senhor, tu és um homem muito severo. Y él le dijo, Señor, tú eres un hombre muy severo. Tu colhes até mesmo onde não plantas. Tú recoges incluso de donde no plantas. Pensando nisso, eu preferi esconder. Pensando en eso, yo preferí esconderlo. Então, o que nós vemos aqui? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros O aquí? Senhor, ele traz juízo sobre este homem. El Señor allí trae juicio sobre este hombre. Aqueles outros 2, eles puderam gozar do reino do seu Senhor. Aquellos otros 2 pudieron gozar del reino de su Señor. Porém, este, o Senhor, ele diz que ele deveria ser amarrado e lançado fora. Sin embargo, a este el Señor le dijo que tenía que ser atado y echado fuera. Ele seria disciplinado. Él iba a ser disciplinado. Se nós, então, observarmos todo este quadro com muito cuidado, Si nosotros observamos todo este cuadro con mucho cuidado, o Senhor vai nos falar sobre 3 coisas. el Señor nos va a hablar sobre 3 cosas. Ele vai falar sobre a responsabilidade, sobre o serviço. Él va a hablar sobre la responsabilidad y sobre el Ele servicio. vai falar sobre a negligência. Va a hablar sobre la negligencia. E por último, sobre a recompensa. Y por último, sobre la recompensa. Então nós temos que entender que haverá recompensa na vida cristã. Entonces, tenemos que entender que habrá recompensa en la vida cristiana. A salvação é pela fé, La salvación es por la fe, porém o reino é vida cristã. pero el reino es vida cristiana. Alguns costumam chamar isso de obras. Algunos acostumbran a llamarlo de O obras. termo obras é muito generalizado, é claro. El término obras es muy general, está claro. Porém nós temos que saber que a salvação é crer.
Pero nosotros tenemos que saber que la salvación es creer. O reino é viver. El reino es vivir. Então, isso tem que ser muito claro. Entonces esto tiene que ser muy Porque claro. aqui está tratando do reino dos céus. Porque aquí está tratando del reino de los O reino cielos. dos céus ele tem 3 fases, de maneira bem simples. El reino de los cielos tiene 3 fases, de manera muy simple. Se nós lemos Lucas 11 e Lucas 17, Si leemos Lucas 11 y Lucas 17, nós vemos que existe uma fase do reino de Deus que é a fase presente. vemos que existe una fase del reino de Dios que es la fase presente. Nesta fase, o Espírito Santo ele está formando o caráter do reino na nossa vida. En esta fase el Espíritu Santo está formando el carácter del reino en nuestra vida. Haverá uma outra fase. Habrá otra fase. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 6. Apocalipsis 20 a partir del versículo 6. Nesta fase, a igreja reinará com Cristo. En esta fase la iglesia reinará con Cristo. Aqueles que tiverem suas obras aprovadas reinarão com Cristo. Aquellos que tuvieren sus obras aprobadas reinarán con Nós Cristo. podemos chamar esta fase da fase futura. Podemos llamar esta fase la fase futura. E depois nós teremos a fase eterna. Y luego tendremos la fase eterna. É tudo aquilo que está escrito no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Todo lo que está escrito en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Aí nós veremos nesses 2 capítulos Ahí nosotros veremos en esos 2 a capítulos descrição de nações la descripción de naciones e a Nova Jerusalém. y la Nueva Jerusalén. Então nós vemos que haverá nações na eternidade. Entonces vemos que habrá naciones en la Haverá eternidad. novo céu e uma nova terra. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Então aqui nós precisamos ser claros sobre isso. Entonces necesitamos ser claros sobre Haverá eso. responsabilidades. Habrá responsabilidades. Responsabilidades grandiosíssimas. Responsabilidades grandiosísimas. Concernente às nações, concernente ao universo. Concerniente a las naciones y Quem concerniente al são universo. esses que vão participar deste reino de glória? ¿Y quiénes son esos que van a participar de este reino de gloria? Todos os cristãos indiscriminadamente. Todos los cristianos indiscriminadamente. A Bíblia não diz isso. La Biblia no dice eso. A Bíblia, pelo contrário, ela coloca uma advertência quanto a isso. La Biblia pone una advertencia en cuanto a eso. Paulo diz assim no capítulo 3 de 1 Coríntios, Pablo dice así en el capítulo 3 de 1 a los no Corintios, versículo 10. versículo 10. Eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. Yo como sabio constructor puse el fundamento. Outro vem e edifica sobre ele. Otro viene y edifica sobre él. Porém, Sin embargo, cada um veja como edifica. cada uno mire cómo edifica, cómo sobreedifica. Porque sobre esse fundamento nós podemos edificar Porque sobre ese fundamento nosotros podemos edificar ouro, prata e pedras preciosas. con oro, plata y piedras preciosas. O ouro é a natureza de Cristo. El oro es la naturaleza, Desculpe. O ouro é a natureza de Deus. el oro es la naturaleza de Dios. Prata, a obra de Cristo. Plata, la obra de Cristo. E as pedras preciosas, o trabalho do Espírito Y Santo. las piedras preciosas, el trabajo del Espíritu Quer Santo. dizer que todo o nosso serviço tem que ter estes 3 elementos. Es decir, que todo nuestro servicio tiene que tener estos 3 elementos. A glória de Deus, La gloria de a Dios, obra de Cristo la obra de e o Cristo trabalho do y Espírito. el trabajo del Espíritu. Mas também nossas obras podem ser madeira, palha e ferro. Pero también nuestras obras pueden ser madera, heno o hojarasca. Madeira fala da natureza humana. La madera habla de la naturaleza humana. Palha fala da obra humana. La paja habla de la obra humana. E o feno fala da glória humana. Y el heno habla de la gloria humana. Então nós podemos ver a seriedade de tudo isso. Entonces podemos ver la seriedad de todo E esto. muitos cristãos, eles estão brincando com a sua fé. Y muchos cristianos están jugando con su fe. Eles acham que não têm recebido nada de Deus. Ellos piensan que no han recibido nada Eles de ficam se Dios. perguntando qual é o meu talento, Ellos se quedan preguntando, ¿cuál es mi talento? qual é o meu chamado, ¿Cuál es mi llamado? qual é a minha ¿Cuál es responsabilidade. mi responsabilidad? Isso é muito sério, irmãos. Esto es muy serio, Não hermano. existe pessoas inativas na obra de No Deus. existen personas inactivas en la obra de Dios. Não existe pessoas que tenham recebido o Espírito Santo em sua vida e não fazem nada. No hay obras que hayan recibido el Espíritu Santo, no hay personas que hayan recibido el Espíritu Santo en su vida y no hagan nada. Por que nós não temos experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? ¿Por qué es que hemos experimentado la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12. Pablo va a decir eso en Romanos capítulo Ele 12. diz que a única maneira de nós compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Él dice que la única manera de que nosotros podamos comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de é Dios se o nosso corpo for um culto a Deus. es si nuestro cuerpo es un culto a Dios, Um culto racional. un culto racional, E não nos conformarmos com este mundo. y no nos conformamos con este São mundo. duas coisas. Dos cosas: Ser um culto para Deus ser un culto para e Dios não entrar na forma, no modelo, no padrão desse mundo. y no entrar en la forma, en el modelo, en el patrón de este mundo. Então aqui está
Algo muito sério que precisamos entender. Entonces aquí hay algo muy serio que necesitamos entender. Nós temos visto que nesses últimos anos, Nosotros hemos visto que en estos últimos años muitos cristãos eles têm demonstrado uma salvação religiosa ou salvação psicológica. nosotros hemos visto que muchos cristianos han experimentado una salvación religiosa o una salvación Não uma psicológica, salvação espiritual, no una salvación mas espiritual, apenas uma salvação nominal. sino una salvación nominal. E isso tem sido uma tragédia, Y esto ha sido una tragedia, porque nós temos visto o joio no meio do trigo. porque nosotros hemos visto cizaña en medio del trigo. Pessoas que, ano após ano, elas nunca crescem ascensionalmente. Personas que año tras año ellas nunca crecen Elas se ascensionalmente. definham, Ellas se definham, definen, definham, De minguar. minguar. menguan. Sí. Então, quando nós olhamos para esse tipo de fé, Quando sabemos que não é uma fé espiritual. Entonces cuando miramos ese tipo de fe sabemos que no es una fe espiritual, Porque a fé, ela é um dom de Deus. porque la fe es un don de Dios. Nosso Senhor Jesus é o autor e consumador da fé. Nuestro Señor Jesús es el autor y A fé consumador que de la nós fe. temos procede dele, não de nós. La fe que tenemos procede de Él, no de nosotros. Mas o que é uma fé religiosa? Pero ¿qué es una fe É religiosa? uma fé que brota da nossa carne. Es una fe que brota de nuestra carne, É uma fé que brota da nossa alma. una fe que brota de nuestra alma. É uma fé doentia. Es una fe enfermiza. Esta fé, ela nos torna prisioneiros. Es una fe que nos vuelve prisioneros. É como se nós ficássemos aprisionados no mundo de religião. Es como si quedásemos aprisionados en el mundo de la religión. Vida cristã não é religião. Vida cristiana no es religión. Religião é algo abominável. La religión es algo abominable. Religião é sinônimo daquilo que é Babilônia. Religión es sinónimo de aquello que es A Babilonia. igreja não é uma Babilônia. La iglesia no es una A Babilonia. igreja é o corpo de La Cristo. iglesia es el cuerpo de Cristo. Salvação é uma obra de Cristo. Salvación es una obra de Então, Cristo. meus irmãos e irmãs, prestemos atenção aqui nesta parábola. Entonces, hermanos y hermanas, prestemos atención aquí en esta parábola. Vamos colocar alguns pontos fundamentais aqui. Vamos a poner algunos puntos fundamentales aquí. No versículo 3 de Mateus 25. En el versículo 3 de Mateo 25, As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. cuando las necias tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Preste atenção nisso. Presta atención a A eso. palavra lâmpadas, La palabra lámparas, se você lê Provérbios, capítulo 20 e o versículo 27, si tú lees Proverbios capítulo 20, versículo vai 27, dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. ahí va a decir que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Então, isso é muito importante. Entonces esto es muy importante. Essa palavra lâmpada aqui, Esta palabra lámpara, aquí, ela aponta para o nosso espírito. ella apunta a nuestro espíritu. Então, o que significa este texto? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Entonces, ¿qué significa ese texto? Las necias al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. O que significa a palavra azeite? ¿Qué significa la palabra aceite? Esta é uma figura do Espírito Santo. Es una figura del Espíritu Então, Santo. coloque essas duas coisas aí na sua mente. Não esqueçam jamais. Entonces pon esas dos cosas ahí en tu mente y no las olvides jamás. Lâmpada, Lámpara, uma figura do Espírito humano. una figura del Espíritu humano. Azeite, Aceite, uma figura do Espírito Santo. una figura del Espíritu Santo. Então, o que nós temos aqui neste versículo 3? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este versículo 3? É que as nécias, elas não tinham o Espírito Santo habitando no seu espírito. Es que las necias no tenían el Espíritu Santo habitando en su espíritu. Essa é a mensagem que salta deste versículo para nós. Este es el mensaje que salta de este versículo a nosotros. Aqui nós estamos interpretando a Bíblia. Aquí nosotros estamos interpretando la Biblia. Então, o que era a candeia? Entonces, ¿qué es la A lamparina, como se diz. lámpara? Então, observe bem. Aqui nós precisamos prestar atenção em detalhes. Entonces, aquí observa porque necesitamos observar detalles. Olha o versículo 4. Mira el versículo No 4. entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, palabra- juntamente con sus lámparas. A palavra vasilhas aqui é uma referência ao nosso corpo. La palabra vasijas aquí es una referencia a nuestro cuerpo. Veja que as nécias não tinham azeite nas vasilhas. Ve aquí que las necias no tenían aceite en sus vasijas. Isso é muito importante. Esto es muy Porque aqui nós importante. temos um quadro muito claro da interpretação bíblica. Aquí tenemos un cuadro muy claro de la Qual era o interpretación. problema das nécias? ¿Cuál era el problema de las necias? Primeiro, observe. Versículo 3.
Observe primero el versículo 3. Não levaram azeite consigo. No llevaron aceite consigo. Versículo 4. Versículo 4. As prudentes levaram azeite nas vasilhas. Los prudentes llevaron aceite en las vasijas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Hermanos, aquí esto Se es muy nós serio. traduzirmos isto aqui à luz da Bíblia, Si traducimos esto aquí a la luz de la Biblia, nós já temos um quadro muito importante para o nosso estudo, nosotros ya tenemos un cuadro muy importante para nuestro que estudio, revela a condição dessas virgens. que revela la condición de esas vírgenes. Que significa que as virgens dessas Significa que las vírgenes não necias levaram azeite no llevaron e aceite elas não tinham vasilhas. y no tenían vasijas. Essa vasilha é uma figura do nosso corpo. Si la vasija es una figura de nuestro O cuerpo, azeite é uma figura do Espírito si el Santo. aceite es una figura del Espíritu Santo, Então aqui mostra algo sério, irmãos. entonces aquí muestra algo serio, Algo que tem sido falado desde ontem. algo que ha sido hablado desde ayer, O desprezo à obra e à pessoa do Espírito Santo. el desprecio a la obra y a la persona del Espíritu Santo. Observe o versículo 8. Observa el versículo 8. E as necias disseram às prudentes: Y las necias dijeron a las prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Permita-me colocar um texto aqui que é como uma moldura em todo esse quadro. Permítame poner un texto aquí que es como un enmarque de todo este cuadro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo O que 19. diz esse texto? ¿Qué dice ese texto? Não apagueis o Espírito Santo. No apaguéis el Espíritu Santo. Vamos ler esse texto, nós precisamos vê-lo. Vamos a leer ese texto, necesitamos verlo. Primera Tesalonicenses 5, 19. São as palavras finais de Paulo. Olha o versículo 19. No apaguéis el Espíritu. Está vendo aí? Não apagueis o Espírito. No apaguéis el Espíritu. Quando é que nós podemos apagar o Espírito Santo? ¿Cómo es que nosotros podemos apagar el Espíritu Santo? Entristecendo, Entristeciendo, desprezando a sua obra. despreciando su obra. Meus irmãos e irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, veja que esses textos, eles apontam para uma realidade futura. entonces, hermanos y hermanas, vean que estos textos apuntan a una realidad futura. Quando o nosso Senhor inicia essa parábola, ele diz, então. Entonces, cuando el Señor inicia esta parábola, Él dice, entonces, Então sabemos que esse é um advérbio que assinala o futuro. es un adverbio que señala el futuro. Se essa porção ela foi lida durante todas as gerações passadas, Si esta porción fue leída por todas las generaciones pasadas, nós podemos dizer com temor e segurança que ela se aplica especialmente para nós. nosotros podemos decir con temor y seguridad que se aplica también a nosotros. A grande tragédia da espiritualidade cristã é o desprezo à obra do Espírito Santo. La gran tragedia de la espiritualidad cristiana es el desprecio al Espíritu Santo. Nós vemos a obra do Espírito Santo por todas as páginas da Bíblia. Nosotros vemos la obra del Espíritu Santo por todas las páginas de la Em Biblia. todas as dispensações, nós podemos ver a sua pessoa e a sua obra. En todas las dispensaciones podemos ver su persona y su obra. Porém, desde o Pentecostes, quando ele veio para nos habitar, Sin embargo, desde Pentecostés, cuando Él vino para habitarnos, lembra de Gênesis capítulo 8, recuerda Génesis capítulo 8, quando a arca estava sobre as águas do dilúvio. cuando el arca estaba sobre las aguas del diluvio. Moisés soltou a pomba 3 vezes. Noé soltou a pomba 3 vezes. Noé soltó la paloma 3 veces. A primeira vez que Noé soltou a pomba, La primera vez que Noé soltó la paloma, ela voou, voou e nada encontrou. ella voló, voló, pero no encontró nada. E volta para a arca. Y volvió al arca. A segunda vez que Noé soltou a pomba, La segunda vez que Noé soltó la paloma, ela voou e trouxe um ramo de oliveira. ella voló y trajo una rama de olivo. E a terceira vez que Noé soltou aquela Y la pomba, tercera vez que soltó la paloma, ela voou e não mais voltou. ella voló y ya no volvió más. Aqui nós temos o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, da vida de Cristo e no Pentecoste. Ahí tenemos el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la vida de Cristo y en Pentecostés. Qual é a palavra que define o ministério do Espírito Santo no Velho Testamento? ¿Cuál es la palabra que define el ministerio del Espíritu Santo en el Sobre. Antiguo Testamento? Sobre. Sempre veremos o Espírito Santo sobre as pessoas. Siempre veremos al Espíritu Santo sobre las No Antigo personas. Testamento ele não veio habitar, En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vino a habitar. ele vinha sobre elas, Él venía sobre ellas. habilitava elas para um serviço. Habitaba ellas para el servicio, Porém, ele não as habitava. pero Él no las habitaba. Habilitava, Las habilitaba, porém não habitava. pero no las habitaba. No ministério de Cristo,
En el ministerio de Cristo, O Espírito Santo se une a Cristo. el Espíritu Santo se une a Cristo. Tudo que Cristo fez, ele fez debaixo da autoridade do Espírito Santo. Todo lo que Él hizo, lo hizo bajo la autoridad del Espíritu Debaixo Santo, do poder do Espírito Santo. debajo del poder del O Espíritu Espírito Santo. Santo está sobre mim pelo que me ungiu. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió. É o que ele diz em Lucas 4,18. Es lo que dice en Lucas 4:18. Sobre a unção do Espírito Santo, ele cumpriu o seu ministério. Sobre la unción del Espíritu Santo, bajo la unción, Él cumplió su Aquele ministerio. ramo de oliveira era uma figura de Cristo. Aquel ramo de olivo era una figura de Cristo. Porém, na terceira vez, a pomba foi solta por Noé. Pero la tercera vez la paloma fue soltada por Noé. Isto fala do Espírito Santo no Pentecostes. Eso habla del Espíritu Santo en Pentecostés. Ele veio nos habitar. Él vino a habitarnos. Agora nós temos que entender que esta é a sua suprema obra. Ahora tenemos que entender que esta es su suprema obra. Mas qual é a obra que o Espírito Santo está tendo na nossa vida de maneira individual e congregacional? Mas ¿cuál es la obra que el Espíritu Santo está teniendo en nuestra vida individual y congregacional? Porque o Espírito Santo ele age mediante a vida e o poder. Porque el Espíritu Santo actúa mediante la vida y el poder. Quanto à vida, ele trabalha por meio do fruto. En cuanto a la vida, Él trabaja por medio del fruto. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5. Pablo habla eso en Gálatas capítulo 5. Quanto ao poder, En cuanto al poder, ele trabalha para capacitar-nos para servir. Él trabaja para capacitarnos para servir. Então nós temos aqui caráter, Entonces tenemos carácter, serviço, servicio, vida, vida, poder. poder. Isso tem que ser tão claro para nós, Eso tiene irmãos. que estar tan claro para nosotros, Esses hermanos. pontos eram significativos na vida da igreja primitiva. Esos puntos eran significativos en la vida de la iglesia Como nós primitiva. vamos recuperar o testemunho do Senhor nesse tempo final? ¿Cómo nosotros vamos a recuperar el testimonio del Señor en Se não este tiempo del temos fin? entendido a obra do Espírito Si no Santo. hemos entendido la obra del Espíritu Se Santo. nós estamos tão cheios de nós, Si estamos tan llenos de cheios da nossa nosotros, carne, de nuestra uma carne, mistura de carne com fé, una mezcla de carne con fe, isso nunca vai agradar a Deus. eso nunca va a agradar a Dios. Aqui nós temos uma parábola séria, irmãos. Aquí tenemos una parábola seria, hermano. Algo que vai acontecer. Algo que va a acontecer. Infelizmente, isso aqui vai acontecer. Desgraciadamente esto va a acontecer. Muitos cristãos vão perder, sim, a hora da vinda do Senhor. Muchos cristianos se van a perder a la hora de la venida Vão del Señor. chorar amargamente, Van a llorar amargamente. porque não estão discernindo o tempo da visitação do Senhor nesta hora. Porque no están discerniendo el tiempo de la visitación Então, del isso é Señor en esta hora. muito sério. Entonces, esto es muy O serio. que elas dizem? Nossas lâmpadas estão se apagando. ¿Qué es lo que dicen ellas? Nuestras lámparas se están O apagando. que elas estão querendo aqui? ¿Qué es lo que están queriendo decir aquí? Elas pedem para as virgens prudentes, dai-nos do vosso Les azeite. piden a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Que isso, irmãos? ¿Qué es eso, hermano? Elas queriam viver da experiência dos outros. Ellas querían vivir de la experiencia de los otros. Ninguém quer pagar o preço. No querían pagar Nós el precio. temos que pagar um preço. Tenemos que pagar el E é precio. muito alto. Y es muy alto. Viver a vida cristã não é coisa banal. Vivir la vida cristiana no es una cosa banal. É algo sério. Es algo serio. Você tem que pagar o preço. Tienes que pagar el O preço precio. da oração. El precio de la oración. Preço da comunhão. El precio de la comunión. Preço da El devoção. precio de la devoción. Preço da leitura da El precio de palavra. la lectura de la palabra. Preço de uma vida El devocional. precio de una vida devocional. Se nós não entendemos o que é vida devocional, não Sim. entendemos o que é vida Si cristã. no entendemos lo que es vida devocional, no entendemos la vida cristiana. Algo que se perdeu na vida das pessoas hoje. Es algo que se perdió en la vida de las personas hoy. Devoção. Devoción. As pessoas não têm mais devoção. Las personas no tienen más Elas devoción. até leem a Bíblia. Ellas hasta leen la Biblia. Elas leem para ter conhecimento. Leen para tener Nós conocimiento. não devemos buscar conhecimento na Bíblia. Nosotros no debemos buscar conocimiento Nós en la devemos Biblia. buscar experiência com Deus. Debemos buscar experiencia con Dios. Todo conhecimento Todo tem conocimiento que ser fruto da nossa experiência com Deus. tiene que ser fruto de nuestra experiencia con Dios. Nós lemos a Bíblia Nosotros leemos la para que a Biblia Bíblia possa nos ler, para que la Biblia nos pueda leer, para que Deus possa falar conosco. para que Dios pueda hablar con Quando nosotros. nós tocamos a palavra escrita, Cuando nosotros tocamos la palabra o escrita, objetivo disso é nos levar a uma palavra viva. el objetivo es llevarnos a la palabra viva. Jesus diz assim: examinais as escrituras. Jesús dice, si examináis las Ele estava dizendo escrituras, para aqueles se lo fariseus, estaba diciendo a aquellos porque fariseos, buscais ter nela a vida eterna. porque buscáis tener la vida eterna, Mas elas testificam de mim. pero ellas testifican de mí, E a mim vocês não querem vir para terdes y vida. vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Estão vendo, irmãos? ¿Estás viendo, hermano? Aquelas pessoas examinavam a Bíblia. Aquellas personas Las examinaban la escrituras. Biblia, las escrituras, Porém, o que elas retinham daquilo? pero ¿qué es lo que retenían de Só aquello? informações. Solo informaciones. Jesus disse: não. Jesús dice, no, Vocês examinam a lei.
vosotros examináis la buscam ley, ter nela a vida eterna. buscáis tener la vida Mas sabe o eterna. que a lei fala? Pero ¿sabes qué habla Habla la de ley? mí. Habla de mí. Agora, vocês querem ter vida? Ahora, vosotros queréis tener vida. Venham a mim. Venid a mí. Esse é o propósito da Bíblia. Ese es el propósito de la É nos Biblia. levar a Cristo Jesus. Llevarnos a Cristo E não Jesús. nos dar informações Y sobre no, Cristo. no solo darnos informaciones sobre Cristo. Como isso pode mudar na minha vida? ¿Cómo eso puede cambiar mi vida? Se eu busco ter uma vida devocional com a palavra de Si yo Deus. busco tener una vida devocional con la palabra de Gastamos Dios. tanto tempo com coisas banais. Gastamos tanto tiempo con cosas banales. Gastamos horas vendo futebol, Gastamos horas viendo fútbol, vendo filmes, viendo películas, perdendo tempo com tanta coisa. irmãos. perdiendo el tiempo con tanta E não cosa. gastamos tempo com a palavra de Y Deus. no gastamos tiempo con la palabra de Dios. Satanás é um especialista em nos fazer perder tempo. Satanás es un especialista en hacernos perder el tiempo. Ontem citei para vocês o Salmo 90. Ayer cité para vosotros el Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Enséñanos a contar nuestros días para que alcancemos un corazón sabio. Então, qual é o trabalho de Satanás? Entonces, ¿cuál es el trabajo de É nos Satanás? manter num cativeiro de ignorância. Es mantenernos en un cautiverio de ignorancia. Quanto mais ignorante nós formos, Cuanto más ignorantes seamos, mais autoridade, más autoridad, mais liberdade. más libertad. Quanto mais ignorante nós formos, Cuanto más ignorantes seamos, mais lugar más lugar Satanás terá na nossa vida. Satanás tendrá en nuestra Às vida. vezes ficamos nos perguntando, A veces nos quedamos preguntando, por que tanta coisa ruim acontece comigo? ¿por qué pasan tantas cosas malas Por conmigo? que Deus não ouve minhas orações? ¿Por qué Dios no oye mis Sabe oraciones? por que Deus não ouve nossas orações? ¿Sabes por qué Dios no oye nuestras Porque nós oraciones? não ouvimos as suas palavras. Porque nosotros no oímos sus Sabe palabras. por que Deus ele olha para você e vê você sendo uma marionete nas mãos de Satanás? ¿Sabes por qué Dios te mira y ve que eres una marioneta en las manos de Satanás? Porque você dá lugar. Porque tú le das lugar. Olha o que a Bíblia diz. Mira lo que dice la Biblia. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nossa luta não é contra os pecados da nossa carne. Nuestra lucha no es contra los pecados de nuestra carne. Então qual é a nossa verdadeira Entonces, luta? ¿cuál es nuestra verdadera Contra lucha? principados, potestades, dominadores e ossos espirituais da maldade. Contra principados, potestades y dominadores de las tinieblas en las regiones Eles celestes. é que vão agir na nossa carne. Ellos son los que van a actuar en nuestra Então muitas carne. vezes você está tentando se libertar de um vício na carne. Entonces tú a veces estás intentando liberarte de un vicio en la Só carne. que esse vício é fruto de uma legalidade que você deu para o inimigo. Solo que ese fruto ese vicio es fruto de un derecho legal que tú le diste al enemigo. Com absoluta certeza você tem dado legalidade. Con absoluta certeza tú le has dado derecho legal. Então você está lutando contra o sintoma Entonces tú estás luchando contra el síntoma e não com a causa. y no con la causa. Mas e como nós podemos vencer? Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer? Nesse mesmo capítulo 6 de Efésios. En ese mismo capítulo 6 de Paulo vai Efesios, dizer no versículo 10. va a decir en el versículo 10, Quanto ao mais, irmãos, en cuanto a los demás, hermanos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. sed fortalecidos en el Señor y en su poder, E na força do seu poder. en la fuerza de su poder. Então a única forma de nós vencermos principados, potestades, dominadores e hostes Entonces, la única forma de nosotros vencer principados, potestades, dominadores y huestes é nós sermos fortalecidos do Senhor. es ser fortalecidos del Señor. Não é lutar contra a nossa carne e sangue. No es luchar contra nuestra Então nós carne. passamos muito tempo fazendo o quê? Entonces, pasamos mucho tiempo haciendo Lutando qué? contra nós mesmos. Luchando contra nosotros E mismos. o que a Bíblia nos ensina? ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? Fortaleça do Senhor. La fortaleza del Señor. Se encha do Senhor. Llénese del Da Señor, vida do Senhor. de la vida del Da Señor, presença do Senhor. Da presença do Do Senhor. poder do Del Senhor. poder del Da Senhor. comunhão com o de la Senhor. comunión con el Señor. Você entende, irmãos? ¿Tú entiendes, Aí o que hermano? nós ficamos fazendo? Ahí, ¿qué quedamos haciendo? Ficamos lutando contra a nossa mente, Quedamos luchando contra com nuestra mente, os nossos sentimentos. contra nuestros sentimientos. E Satanás está aqui com a legalidade, com a chave da nossa vida. Y Satanás está ahí con el derecho legal, con la llave de E nuestra aí vida. você percebe que você comete sempre os mesmos pecados a vida toda. Y ahí tú te das cuenta que cometes siempre los mismos pecados durante toda la Os vida. mesmos pecados do início da década passada, é os mesmos pecados de hoje. Los mismos pecados del inicio de la década pasada son los mismos pecados E de qual é hoy. o problema? ¿Y cuál es el problema? É porque você está lutando contra carne e sangue. Es porque tú estás luchando contra carne y E sangre. você tem que lutar contra principados, potestades, dominadores e ossos. Y tú tienes que luchar contra principados, potestades, Aí dominadores você y pode huestes. dizer, irmão, mas eles são infinitamente maiores do que eu. Y ahí tú puedes decir, hermano, pero son
infinitamente mayores que yo. Eu concordo com você. Yo concuerdo contigo. Se você for diretamente lutar, você nunca vai vencê-los. Si tú vas directamente a luchar, nunca vas a vencerlo. Então você vai dizer, irmão, você é uma verdadeira contradição. Entonces vas a decir, hermano, estás en una verdadera De contradicción. forma nenhuma. De ninguna manera. Sabe qual é a única maneira de nós lutarmos contra principados e potestades? ¿Sabes cuál es la única manera de que nosotros luchemos contra principados y Eu vou potestades? repetir. Lo voy a repetir. Efésios 6:10. Efesios 6:10. É nos revestirmos do Senhor e da força do seu poder. Es revestirnos del Señor y de la fuerza de su poder. Sabe qual a maneira simples de dizer isso? ¿Sabes de qué manera simple se puede decir eso? Busque ter uma vida devocional. Busca tener una vida devocional. Deixe-me ilustrar isso de outra maneira. Déjame ilustrar esto de otra manera. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Dice, andad en el Espíritu y jamás satisfaréis los deseos de la carne. Aí logo a seguir, Paulo vai falar sobre as obras da carne. Ahí luego va a seguir hablando de las obras de la carne. Então aqui nós temos o mesmo quadro que encontramos também em Efésios 6. Entonces ahí tenemos el mismo cuadro que tenemos en Efesios 6. Como que nós vamos vencer a ira, ¿Cómo vamos a vencer a la ira, maledicência, la maledicencia, a prostituição, la prostitución, a lascívia, la lascivia, essas obras da carne? esas obras de la carne? Como nós podemos vencer? ¿Cómo nosotros podemos vencerlo? Só há uma maneira de vencer. Solo hay una manera de vencer. Como? ¿Cómo? Não vou mais assistir filmes. No voy más a ver películas. Não vou mais irar contra o meu cônjuge, No me voy a irar más contra mi contra cónyuge, meus filhos, contra mis hijos, contra os meus irmãos. contra mis hermanos. Você sempre vai cometer os mesmos erros sempre. No, tú vas a cometer siempre los A mismos, única los mismos forma de errores. você vencer a carne La única forma de vencer la é carne andar no Espírito. es andar en el O Espíritu. caminho é esse. El camino es A ese. única forma de vencermos principados e potestades La única manera de vencer los principados y potestades é nos enchendo de Deus. es llenándonos de Dios. Percebe, irmãos? Tu lo Esse é repetimos. o caminho. Ese es el camino. Vida devocional. Vida devocional. É isso que nós vamos encontrar aqui. Eso es lo que vamos a O encontrar aquí. Espírito Santo, ele veio para trazer a realidade de tudo que é espiritual. El Espíritu Santo vino para traer la realidad de todo lo que es Ele é o espiritual. Espírito de Deus. Él es el Espíritu de Ele é o Dios. Espírito de Cristo. Él es el Espíritu Ele é de o Cristo. Espírito da Es divindade. el Espíritu de la Ele é divinidad aquele que nos liga Es aquel aos céus. que nos une a los cielos. Se nós podemos entrar no céu agora, diante de Deus, Si nosotros podemos entrar ahora en el cielo delante de Dios, é porque o Espírito de Deus está dentro de es nós. porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nós não sabemos orar como convém. Nosotros no sabemos orar como conviene. Romanos 8:26. Romanos Diz que 8:26 não sabemos orar como convém. dice que no sabemos orar como conviene. Mas semelhantemente o Espírito ele nos assiste em nossas fraquezas. Pero el Espíritu Santo nos asiste en nuestras flaquezas. Por quê? ¿Por qué? Porque não sabemos orar como Porque convém. no sabemos orar como conviene. Mas este Espírito, o que ele faz? Pero este Espíritu, ¿qué hace? Ele vai gemer. Él va a gemir. Gemer com palavras inarticuláveis. Va a gemir con palabras indecibles. Olha que coisa interessante. Mira qué cosa Tem uma interesante. palavra aqui nesse versículo 26 que é uma chave. Hay una palabra aquí en ese versículo 26 que es una llave. Assiste. Asiste. Sabe o que significa ela? ¿Sabes lo que significa? Pegar junto. Es ponerse al lado tuyo. Isso, pegar firme. Ponerse firme. Então o Espírito pega junto com você. Entonces el Espíritu Santo Ele se pega pone junto do a ti. seu lado. Se pone a tu lado. E o Espírito Santo, ele pega firme. Él Ele segura firme. se pone firme. Agora, é interessante que se você estiver lendo este versículo, Ahora es interesante que si tú estás leyendo este versículo, este versículo é uma das seções do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. este versículo es forma parte de una sección del capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 da Epístola aos Romanos Capítulo 8 de la carta a los Romanos. é um dos capítulos mais sublimes da Bíblia. Es uno de los capítulos más sublimes de la Biblia. Alguém disse assim, Alguien dice a así. Epístola aos Romanos é como um colar de pérolas. La epístola a los Romanos es como un collage de perlas. 16 pérolas. 16 perlas. Mas há uma pérola maior, Pero hay una perla mayor, muito grande nesse colar. muy grande en ese Todos collage. que olham para esse colar veem aquela pérola maior. Todos los que miran ese collage ven una perla mayor. Brilha mais do que todas. Brilla más que todas. E que pedra é esta? ¿Y qué piedra es O esa? capítulo 8. El capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos é a pérola maior deste grande colar. El capítulo 8 es la perla mayor de ese gran collage. Este é o capítulo onde mais aparece a palavra Espírito, falando do Espírito Santo. Es el capítulo donde más aparece la palabra Espíritu, hablando del Espíritu Santo. A partir do versículo 18, A partir del versículo Paulo vai 18, colocar uma seção. Pablo va a poner una E sección. nesta seção existem 3 gemidos. Y en esa sección existen 3 gemidos. Esses gemidos, eles precisam ser entendidos.
Esos gemidos necesitan ser entendidos. Porque se nós não entender esses gemidos, nós não saberemos o que é o gemido do Espírito. Porque si no entendemos qué son esos tres gemidos, no entenderemos lo que es el gemido del Então ele Espíritu. vai dizer assim a partir do versículo 18. Entonces él va a decir así a partir del versículo Os 18. sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Los sufrimientos del tiempo presente no tienen comparación con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. O entendimento que nós temos desse versículo é que ele está falando da glória eterna. El entendimiento que tenemos de ese versículo es que él está hablando de la gloria eterna. Porém, a exposição hermenêutica desta porção Pero la exposición hermenéutica de esta sección vai nos mostrar que não é isto. nos va a mostrar que no es así. Ele não está falando de uma experiência de glória na era vindoura. Él no está hablando de una experiencia de gloria en la era venidera. Ele vai dizer assim no versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Él va a decir en el versículo 19, la ardiente expectación de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Esta frase, ardente expectação, Esta frase, ardiente expectación, ela vem de dois vocábulos no texto original. viene de dos vocablos en el texto original. Então, aliás, três vocábulos. Entonces hay tres vocablos. Apo, Apo, cara, cara, doquem. dokein. Quando você une essas três Cuando palavras, unes esas tres palabras, elas vão transmitir para nós algo muito especial. van a transmitirnos algo muy especial. Fala de alguém que está esperando uma outra pessoa com extrema ansiedade. Habla de alguien que está esperando a otra persona con mucha ansiedad. É como se aquela pessoa estivesse aguardando alguém muito especial no meio de uma multidão. Es como si alguien estuviera esperando a una persona en medio de una multitud. Então ela levanta a cabeça e fica tentando olhar para ver se a pessoa está vindo. Entonces levanta la cabeza y está mirando a ver si ve a la persona. E ela fica desesperada, tentando encontrar aquela pessoa no meio da multidão. Y ella está desesperada intentando encontrar a aquella persona en medio de la multitud. É isso que traduz esta frase, Isso é ardente que- expectativa. Es eso lo que traduce esta frase, ardiente expectación. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. La ardiente expectativa de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. A palavra filhos aqui La palabra hijos aquí é huios. es huyos. Isso é muito Y importante. eso es muy importante. Se você estudar, especialmente aqui o capítulo 8 de Romanos, Si tú estudias especialmente el capítulo 8 de Romanos, Paulo usa duas palavras para filhos, Pablo usa dos palabras para hijos, tecno tecno e y huios. huyos. Tecno fala de uma criança, Tecno habla de un niño, porém huios fala de um filho maduro. pero huyos habla de un hijo maduro. Qual é a expectativa da criação? ¿Cuál es la expectativa de la É que creación? esses filhos maduros sejam Es conhecidos. que esos hijos maduros sean conocidos. Então aqui nós temos uma figura das virgens prudentes. Entonces aquí tenemos una figura de las vírgenes prudentes. Mas vamos seguir, irmãos. Pero vamos a seguir. Se hermano. você vai lendo, deixe-me parafrasear os textos seguintes. Si tú vas leyendo, déjame parafrasear los textos siguientes. Então Paulo começa a falar do gemido da criação. Entonces Pablo empieza a hablar del gemido de la E creación. diz que a criação está gemendo Dice que la creación está gimiendo para que esses filhos maduros eles sejam levantados, para que esos hijos maduros sean para levantados, que eles sejam conhecidos. para que sean conocidos. Por quê? ¿Por qué? Porque a criação geme. Porque la creación Ela gime está sofrendo dores de y parto. está sufriendo dolores de parto. Por quê? ¿Por qué? Porque a criação agora está entregue à vaidade. Porque la creación ahora está entregada a la A vanidad. palavra vaidade aqui é nulo. La palabra vanidad aquí es luru, Ela perdeu o seu propósito. perdió su propósito. Porque quando Deus ele criou todas as coisas, Porque cuando Dios creó todas las cosas, ele criou para que em todas as coisas seu filho tivesse preeminência. Él creó para que en todas las cosas su hijo tuviese E preeminencia. ele colocou o homem aqui para dominar as aves dos céus, Y él colocó al hombre ahí para dominar las aves de los Los peces cielos, do mar, los peces del mar, os répteis na los terra. reptiles de la tierra. O homem tinha autoridade sobre essa El terra. hombre tenía autoridad sobre esta Mas tierra. nós sabemos o que aconteceu. Pero sabemos qué ocurrió. Satanás veio Satanás vino e ele toma essa autoridade do homem. y él toma esa autoridad del Na hombre. tentação de Cristo em Mateus 4 e Lucas 4, En la tentación de Cristo en Mateos 4 y Lucas 4, ele mostra os reinos deste mundo él le muestra los reinos de este e diz mundo assim para o Senhor: y le dice así al Señor: tudo isso te darei, todo esto te daré se prostrares me adorares, si postrado me adoras, porque me foi entregue. porque me fue entregado. Quem foi que entregou os poderes deste mundo para Satanás? ¿Quién fue el que entregó los poderes de este mundo a Satanás? Como foi possível ele estabelecer um reino de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade? ¿Cómo fue posible que él estableciera ese reino de principados, potestades, dominadores y huestes? Jesus chamou ele de o príncipe deste mundo.
Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Então ele tem um principado aqui neste mundo. Él tiene un principado Ele aquí tem en um este mundo. governo aqui neste Tiene un mundo. gobierno en este A mundo. Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. La Biblia dice que el mundo yace bajo el maligno. Era assim, irmãos? Es así, hermano. Não era. No era así. Ele rondava. Él Ele rondaba. já tinha sido lançado abaixo. Él ya había sido echado abajo. Mas ele não tinha autoridade nessa Pero terra. él no tenía autoridad en A esta autoridade quem tinha era Adão. tierra. La autoridad la tenía Adán. Mas quando Adão pecou, Pero cuando Adán pecó, Satanás estabeleceu um reino aqui. Satanás estableció un O homem reino. perdeu a sua El autoridade. hombre perdió su E autoridad. Satanás agora passa a ter um domínio nesse Y mundo. Satanás ahora pasa a tener Ele dominio. é en este conhecido mundo. como príncipe deste mundo. Era conocido como el príncipe. Jesus de disse: este o meu mundo. reino não é deste mundo. Jesús dice, mi reino no es de este Deste mundo. mundo eu não sou. Yo no soy de este mundo. E é isso que Paulo está dizendo. Y es eso lo que dice Sabe Pablo. o que Paulo está dizendo? ¿Sabes qué dice Pablo? Que a criação está gemendo. Que la creación está E gimiendo. por que ela está gemendo? ¿Por qué está gimiendo? Porque ela aguarda a manifestação dos filhos de Porque Deus. aguarda la manifestación de los Porque hijos o de dia Dios. que esses filhos de Deus forem Porque levantados, el día que sus hijos sean o levantados, dia que o nosso Senhor vier buscar os seus el filhos, día que el Esses Señor venga a buscar a sus que hijos, vão reinar com Ele, esos que van a reinar sabe o con que vai él, acontecer? ¿sabes qué va a ocurrir? Haverá um novo céu, uma nova terra. Habrá unos nuevos cielos y una A nueva terra tierra. será La restaurada. tierra será restaurada. Aí sim, irmãos, Ahí sí, hermano. nós vamos ver que tudo volta às origens. Ahí vamos a ver que todo vuelve a los orígenes. Tudo é colocado aos pés de Cristo, cabeça exaltada. Todo va a ser colocado a los pies de Cristo, cabeza exaltado. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 10. capítulo 3, versículo Pedro 10. está pregando uma palavra. Pedro está predicando Aí una ele diz palabra. assim: Ahí dice así, até que os céus o retenha. hasta, Ele diz que os céus o retenha hasta que los cielos lo retengan, até a restauração de todas as hasta la coisas. restauración de todas Olha las que cosas. palavra linda. Mira qué palabra. Ele diz que o nosso Senhor está retido nos céus Él dice que nuestro Señor está retenido en los cielos, até a restauração de todas as coisas. hasta la restauración de todas las cosas. Permita-me adicionar um texto a isso. Permíteme añadir un texto a eso. Efésios 2:10. Efesios 2:10. Paulo fala assim: Pablo dice así, de convergir nele de reunir en Él todas as coisas. todas las cosas, De convergir nele, converger nele, en Él todas as coisas. todas las cosas. Irmãos, vamos pegar essa palavra convergir em Efésios 2:10. Vamos a tomar esa palabra converger, Essa é uma palavra una riquíssima. palabra riquísima. Embora aqui temos apenas um termo simples em português. Aunque tenemos aquí un término simple en el portugués, Não nos textos no en originais. los textos originales. A palavra aqui, ela vem de alguns vocábulos. La palabra ahí viene de algunos vocablos, Dois vocábulos. dos vocablos, Ana ana e Kefa. y kefa. A palavra Ana Kefa Laiomai. La palabra ana, kefa, layomai. Ana, Ana, Kefa. kefa. Kefa é cabeça. Kefa es cabeza. Ana é trazer de novo. Ana es traer de nuevo. Como nós podemos traduzir esse texto? ¿Cómo podemos traducir este texto? Trazer todas as coisas Traer todas las e cosas colocar aos pés do cabeça exaltado. y colocarlas a los pies del Um cabeza dia Deus exaltado. colocará tudo debaixo dos pés de Cristo Jesus. Un día Dios colocará todo a los pies de Cristo. É isso que Paulo está falando em Romanos Es eso capítulo lo que 8. Pablo se está hablando en Romanos Não é uma 8. porção qualquer, No irmãos. es una porción Eu cualquiera, disse para hermano. vocês que este capítulo é a joia mais cintilante Yo os he dicho que este capítulo es la joya más centelleante da Epístola aos Romanos. de la epístola a los Então ele romanos. vai dizer isto. Entonces él va a decir esto. A criação foi entregue à vaidade. La creación fue entregada a la Aí ele vai dizer vanidad. assim, não por sua casa, Ahí va a decir, no causa, por su causa, mas por causa daquele que a sujeitou. mas por causa de aquel que la sujetó. Quem foi que sujeitou a criação a perder o seu sentido? ¿Quién fue el que sujetó la creación a perder su sentido? Quem foi que sujeitou a criação à nulidade? ¿Quién fue el que sujetó la creación a, a vanidad, a nulidad? Gênesis 3,17 nos responde. Génesis 3:17 nos responde. Deus diz assim para Adão: Dios le dice así a Adán: maldita será a terra por tua causa. maldita será la tierra por tu causa. Mas um dia Deus vai restaurar toda essa terra. Pero un día el Señor va a restaurar toda esta tierra. Através de quem Deus vai restaurar? ¿A través de quién la va a restaurar? Através dos seus filhos maduros. A través de sus hijos Um maduros. dia Deus vai obter esta igreja. Un día Dios va a obtener esta iglesia. Essas virgens prudentes. Estas vírgenes prudentes. Essas que realmente vão viver uma experiência gloriosa. Estas que realmente van a vivir una Na experiencia iminência gloriosa. da volta do nosso La Senhor. eminencia de la vuelta de O nuestro Espírito Señor. Santo estará inundando mais e mais essas virgens.
el Espíritu Santo estará inundando más y más estas E a vírgenes. criação está gemendo. Y la creación está gimiendo. Qual o gemido da criação? ¿Cuál es ese gemido de la creación? Para que esses filhos sejam Que conhecidos. estos hijos sean conocidos. Mas Paulo vai falar de um outro gemido aqui no capítulo 8. Pero Pablo va a hablar de otro gemido aquí en el É o capítulo gemido 8. do nosso corpo. El gemido de nuestro cuerpo. Porque nós gememos, irmãos. Porque nosotros gemimos, hermanos. Por que nós estamos ¿Por gemendo? qué estamos gimiendo Por nosotros? causa desse corpo de pecado. Por causa de este cuerpo de pecado. Por causa desse corpo, muitas vezes caímos. Por causa de este cuerpo muchas veces caemos. Magoamos a Deus. Dañamos a Dios. Ferimos o seu espírito. Herimos su espíritu. Esse corpo é terrível. Este cuerpo es terrible. Paulo fala disso em Romanos 7. Pablo habla de eso en Romanos 7. Quando ele vai concluindo esse capítulo, Cuando él va terminando ese no capítulo, versículo 24, el versículo ele 24, diz assim: dice así: miserável homem que sou. miserable hombre de mí. Isso aqui é muito importante. Eso aquí es muy Ele importante. está falando do seu Está corpo. hablando de su cuerpo. Quem me libertará deste corpo de morte? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Aquilo era uma figura terrível. Aquello era una figura Isso terrible. fala do pecado, Eso habla del da pecado, de la natureza. naturaleza. Pecado não converte, irmãos. El pecado no se convierte, hermano. Escute isso, nossa carne não converte. Nuestra carne no se convierte. O ego não converte. El ego no se convierte. Quando Paulo faz a distinção entre pecado e pecados, Cuando Pablo hace la distinción entre pecado y pecado, ele vai mostrar para nós duas coisas. él nos va a mostrar dos cosas. Deus, em Cristo Jesus, perdoou os nossos pecados. Dios en Cristo Jesús perdonó nuestros pecados, Mas Deus não perdoou o nosso pecado. pero Dios no perdonó nuestro pecado. Pecado singular. Pecado singular. Por quê? ¿Por qué? Porque pecado fala de natureza. Porque pecado habla de naturaleza. Natureza não converte. La naturaleza no se Como Deus convierte. trata com a ¿Cómo natureza? Dios trata con la Ele naturaleza? trata com a cruz. Él la trata con la Os cruz. nossos pecados Nuestros pecados, é perdão. hay perdón. Quanto à nossa En natureza, cuanto a nuestra é naturaleza, libertação. hay libertad. Quanto aos liberación. nossos pecados, En cuanto a nuestros pecados, Cristo morreu na cruz por Cristo nós. murió en la cruz por Quanto à nosotros. nossa natureza, Quanto à nossa nós natureza, temos que levar a cruz. Nosotros la tenemos Nós que temos llevar que a la cruz. negar a nós Tenemos mesmos. que negarnos a Esse é o nosotros mismos. caminho da cruz. Ese es el camino Essa de é a la cruz. responsabilidade a nós. Esa es nuestra responsabilidad. Ele não nos deixou Él sozinho. no nos dejó Ele solos. foi lá na cruz. Él fue allí en la cruz. Morreu por nós. Murió por nosotros. Agora ele diz: segue-me. Ahora dice, Se sígueme. nós segui-lo, Si nosotros lo se seguimos, nós nos si submetermos nosotros nos ao sometemos trabalho da al cruz, trabajo de la cruz, essa natureza, esa ela vai naturaleza ser esmagada. va a ser Ela vai aplastada, ser vencida. va a ser Esse é o vencida. nosso gemido, irmãos. Ese es nuestro gemido, Mas um hermano. dia Deus vai fazer uma obra muito grande. Pero un día Dios va a hacer una obra muy grande. 1 Coríntios capítulo 15. Primero a los Corintios A capítulo partir 15. do versículo A 50. partir del versículo O que 50. vai acontecer? ¿Qué va a ocurrir? No momento, En un momento. no abrir e fechar de En un abrir y olhos. cerrar de ojos. O que vai acontecer, irmãos? ¿Qué va a ocurrir, Esse hermano? corpo corruptível, Este cuerpo corruptible ele vai ser revestido da va a incorruptibilidade. ser revestido de la incorruptibilidad. E aí nós teremos um corpo de glória. Y ahí tendremos un cuerpo de gloria. Como disse o irmão, Como dice un a hermano, nossa maior alegria lá no céu nuestra mayor alegría allá en el não cielo será encontrar os irmãos. no será encontrar a los A nossa hermanos. maior alegria nos céus Nuestra mayor alegría é en los poder cielos olhar uns para os es outros poder mirarse unos e a los sabermos otros y saber que não temos mais um corpo de pecado. que ya no tenemos un cuerpo de Que o pecado. pecado nunca mais estará no nosso corpo. Que el pecado ya nunca más estará en nuestro cuerpo. Eu olho para essa declaração deste irmão. Yo miro esta declaración de esta Confesso hermana para vocês que eu aprecio muito. y os confieso Porque que la será aprecio sim, mucho. irmãos, uma alegria que nós Porque teremos. será así que tenemos una alegría muy Nunca grande. mais Nunca más sentir o pecado na nossa vida. sentir el pecado en nuestra Ah, vida. irmãos, essa libertação é o que o nosso corpo está gemendo. Ay, hermanos, esa liberación es por la que nuestro cuerpo gime. Mas ainda tem outro gemido. Pero aún hay otro É gemido. esse do Espírito Santo. Es ese del Espíritu Então, Santo. quando nós entendemos os dois gemidos, Entonces, cuando entendemos los dos gemidos, quando nós entendemos essa seção da epístola, do capítulo 8 da Epístola aos Romanos, cuando entendemos esta sección del capítulo 8 de Romanos, nós sabemos que o Espírito Santo ele nos assiste em nossas fraquezas. sabemos que el Espíritu Santo nos asiste en nuestras Nós nem flaquezas. sabemos orar como convém, Nosotros ni siquiera sabemos mas orar ele como pega conviene. firme conosco. Pero Él se pone firme Ele con está aqui do nosotros. nosso lado. Está ahí de nuestro lado. E ele geme. Y Él gime. Ele geme com gemidos Él inexprimíveis. gime con gemidos indecibles. Qual que é o assunto dessa sessão? ¿Cuál es el asunto de esta A sección? nossa suprema vocação. Nuestra suprema vocación. Aquilo que um dia Deus fará. Aquello que un día Dios hará. Um dia Un día Deus terá os seus filhos maduros, Dios traerá a sus hijos maduros, prontos, listos, através desses filhos. a través de estos hijos. Romanos 16, 20 Romanos 16, diz que 20, Deus dice que ele Dios vai esmagar
Él va a a aplastar cabeça de la Satanás cabeza de Satanás debaixo dos nossos pés. debajo de nuestros pies. Através desses filhos A maduros, través de esos hijos ele vai maduros, restaurar toda a criação. Él va a restaurar toda Porque la quando esses creación. filhos maduros forem tirados daqui, Porque cuando esos hijos maduros sean sacados Deus de julgará aquí, esse mundo. Dios va a juzgar este mundo. Deus vai aprisionar Satanás. Dios va a aprisionar a E Satanás. ele vai agora trazer o seu reino para a terra. Y Él va a traer ahora su reino a la tierra. Cristo e esses filhos maduros, Y en Cristo esos hijos maduros, eles vão reinar sobre essa terra. ellos van a reinar sobre esta tierra. Dizem que é um período de 1000 anos. Dicen que un periodo de 1000 años. Alguns falam que talvez seja simbólico isso. Algunos dicen que tal vez sea Não simbólico. importa, irmãos, No se é importa, 1000 hermano. anos ou se é 100 anos. Si son 1000 años o son 100 Importa años. é nós estarmos lá. Lo que importa es que nosotros É estemos isso allí. que diz. Es eso lo que dice. Então nós temos que entender. Entonces tenemos que entender. Esse é o clamor do Espírito. Ese es el clamor del Para que Espíritu. nós toquemos Para que nosotros as toquemos esferas mais altas las esferas más altas do nosso chamamento, de nuestro da llamamiento, nossa de vocação. nuestra vocación. Então você vê que essas virgens nécias, Entonces tú ves que esas vírgenes o que necias, elas estão fazendo? ¿qué están haciendo? Elas apagaram a obra do Espírito. Ellos apagaron la obra del Espíritu. E essa exposição que fiz aqui Esta exposición que he hecho nos mostra algo tão glorioso da obra do Espírito Santo na nossa vida. nos muestra algo tan glorioso de la obra del Espíritu Como Santo en nuestra vida. desprezaremos isso, irmãos? ¿Cómo despreciaremos eso? Como hermano? nós vamos permitir que o Espírito Santo seja apagado dentro de nós? ¿Cómo vamos a permitir que el Espíritu Santo sea apagado dentro de Quando nosotros? nós apagamos o Espírito Cuando Santo, nosotros apagamos el Espíritu nós Santo, renunciamos também à obra de Cristo. nosotros renunciamos también a la obra de Talvez Cristo. muitos não pensam nisso, Pero muchos no piensan mas eso. apagar ao Espírito Pero apagar el é Espíritu renunciar à obra de es Cristo. renunciar a la obra de É Cristo. entregar toda a legalidade da nossa vida nas mãos do diabo. Es entregar todo el derecho legal sobre nuestra E vida às en vezes las nós manos del ficamos diablo. nos perguntando: Y a veces nos quedamos preguntando, pode um cristão fazer isso? ¿puede un cristiano hacer Pode um eso? cristão fazer ¿Puede aquilo? un cristiano hacer aquello? Na verdade, não é o cristão que está fazendo, En realidad no es el cristiano el que lo é o está diabo haciendo. que está fazendo na vida Es el dele. diablo el que lo está haciendo. en Ele su está vida. fazendo coisas horríveis. Está haciendo cosas Como horribles. pode? ¿Cómo puede? Essa pessoa já ouviu tanto do Senhor. Esa persona ya oyó tanto del E por Señor. que ela está fazendo ¿Y isso? por qué está haciendo eso? Na verdade, ela só é uma marionete nas En mãos do realidad diabo. solo es una marioneta en O las manos problema del não é o diablo. que Satanás está fazendo na vida dela. El problema no es lo que Satanás está haciendo en su A vida. questão foi o que ela deixou de fazer. La cuestión es lo que ella dejó de hacer. Ela deixou de ter uma vida piedosa, Dejó de tener una vida vida piadosa, devocional. una vida devocional. Perdeu o relacionamento com o Espírito Santo. Perdió la relación con el Espíritu Santo. Magoou o Espírito Santo. Dañó al Espíritu Santo. Apagou o Espírito Santo. Apagó al Espíritu E o Santo. que aconteceu? ¿Y qué ocurrió? O que aconteceu é isso que a pessoa está experimentando. Lo que aconteció es lo que la persona está experimentando. Não adianta orar. No sirve de nada Não adianta orar. dizer, Senhor, abençoa a minha vida. No sirve de nada decir, Senhor, Señor, faz bendice mi isso, vida. faz aquilo. Señor, haz esto, haz aquello. Deus não é um amuleto. Dios no es un amuleto. Relacionamento com Deus é coisa séria. La relación con Dios es algo serio. Irmãos, nós precisamos da ajuda do Senhor. Necesitamos la ayuda del Señor. Porque aqui nós estamos diante de algo tão crucial para a nossa vida nesses dias. Porque aquí estamos delante de algo tan crucial para nuestra vida en estos días. Vamos só seguindo a leitura do texto e aqui nós vamos encerrar. Vamos a seguir un poco la lectura del texto y aquí vamos a cerrar. Versículo 9 diz: El versículo 9 dice, Mas as prudentes responderam: mas las prudentes respondieron, Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Id antes a los vendedores y comprad. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Y saliendo ellas para comprar llegó el novio. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Y las que estaban preparadas entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Luego llegaron las necias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a Señor, porta. Señor, ábrenos la puerta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Pero él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Então é muito sério isso, irmãos. Entonces es muy serio esto, Não hermano. sabemos o dia, a hora, mas nós sabemos os dias. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos Nós los não días. estamos em trevas para que Nós- esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. Nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos coja por sorpresa. Então que o Senhor nos ajude mais uma vez. Que el Señor nos ayude una vez más. Que a sua misericórdia nos alcance nesta hora. Que su misericordia nos alcance en esta hora. Que Deus nos abençoe. Que Dios os bendiga. Igualmente. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Padre nuestro, te alabamos y te agradecemos. Pedimos o teu socorro nesta hora.
Pedimos tu socorro en esta hora. Nos livra de sermos virgens nécias, Senhor. Líbranos, Señor, de ser vírgenes necios. Nos livra de apagarmos a obra do Teu Espírito em nós. Líbranos de apagar la obra de tu Espíritu en nosotros. Senhor, se o inimigo tem conseguido alguma vantagem em nossa vida, Señor, si el enemigo ha conseguido alguna ventaja en nuestra vida, se o inimigo tem obtido alguma legalidade na nossa vida, si el enemigo ha obtenido alguna legalidad en nuestra vida, pedimos por amor ao Teu nome, pedimos por amor de tu por nombre, amor a Ti mesmo, por amor a ti no mismo, nome do Teu Filho en el Jesus, nombre de tu Hijo Jesús, pelo poder da Tua palavra ministrada nesta hora. por el poder de tu palabra ministrada en esta hora. Vem, Senhor, quebrar todos os grilhões, Ven, Señor, a quebrantar todos los toda esta grilletes, prisão aonde muitos de nós podemos nos encontrar nesta hora. toda esta prisión en la que muchos de nosotros nos podemos encontrar en esta hora. Faz-nos livres, Senhor. Haznos libres, Nós Señor. precisamos de Ti agora. Nosotros necesitamos de Nós ti não ahora. queremos perder aquele dia. Nosotros no queremos perder aquel día. Senhor, nós temos uma vocação celestial. Señor, tenemos una vocación celestial. Nós temos um supremo chamamento. Tenemos un supremo llamamiento. Teu Espírito deseja pegar firme conosco, Tu espíritu desea ponerse firme mas junto a Ele nosotros, não vai pegar firme conosco pero Él no va a estar firme con se o nosotros temos apagado, si lo hemos apagado, se o temos si entristecido. lo hemos entristecido. Senhor, que Teu Espírito nessa hora, pela Tua misericórdia, Señor, que tu espíritu en esta hora, por tu nos misericordia, ajude a arrepender nos ayude a arrepentirnos por termos apagado a Sua obra em nós, por haber apagado su obra en Sua nosotros, presença em nós, Su presencia en Sua nosotros, vida em nós, Su vida en Seu nosotros, poder em nós. su poder en Senhor, nosotros. nos ajuda. El Señor nos ayuda. Em nome de Jesus, vem nos socorrer neste momento. En nombre de Jesús, ven a A socorrernos tua en este palavra é momento. santa. Tu palabra es santa, É séria. es seria. E que esta palavra possa penetrar nos nossos Que corações. esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones. Clamamos a Ti, Clamamos a ti. em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém.